Esse é o Free Speech. Bom, quero falar ainda acerca do encontro do Venâncio Mondlane e o Daniel Chapo. O VM7, depois deste encontro, veio trazer uma live onde explicou o que efetivamente foi falado e tratado neste encontro. Os meus pontos aqui é que sim, tem algumas questões que a mim surgem e eu fui ver o portal da presidência e tem esta informação do dia 23 que refere exatamente acerca deste encontro do Daniel Chapo e o Venâncio Mondlane. Aqui fala-se um monte de coisas acerca do acordo assinado no dia 5, porque seria o prosseguimento dos esforços para busca de diálogo, mas o que realmente está escrito aqui eu não acho que faça sentido e por isso que me surgiram algumas questões. A primeira é, lembrem-se que o Daniel Chapo disse no tal encontro de assinatura de acordo que o assunto que estava sendo tratado ali não era o assunto de pessoas, de indivíduo, era o assunto do nível do Estado e por isso justificaria, no meu entendimento, a ausência do Venâncio, porque o Venâncio seria o tal indivíduo. Então, veja, o Venâncio foi excluído desde este processo de diálogo quando todos os atores, inclusive a União Europeia, dizia que é imprescindível a presença do Venâncio Mondlane para as negociações. Nós vimos aquela toda rodada de negociatas na presidência com os partidos e os ex-candidatos às presidenciais de 2024 a irem fazer negociatas e o próprio Chapo na categoria já de presidente, como é que ele passou de ser o ex-concorrente para a presidência, isso ninguém explicou. Então, há algumas zonas de sombra que realmente a mim me criam ainda uma grande confusão de perceber o que efetivamente está sendo feito por detrás, lá nos bastidores. Eu não quero aqui reforçar a narrativa de algumas pessoas que dizem assim, o Venâncio traiu também, porque é o seguinte, pessoal, se nós andamos tomados com essa ideia de que todos eles são iguais e todos eles traem, nós não vamos chegar a lugar nenhum também, porque nós não vamos encontrar nenhum anjo que vai efetivamente fazer o que nós queremos. É preciso termos o equilíbrio nas análises que nós fazemos, mas também não quero dizer que temos que fechar os olhos e dormir. É por isso que eu estou trazendo este vídeo, porque há algumas coisas que realmente me deixam eu ainda com uma pulga atrás da orelha, como se diz. Neste vídeo aqui, um corte publicado aqui na Justiça Frontal, o Venâncio Mondlane explica exatamente que ele tem disponibilidade de ir ao diálogo, mas que ir ao diálogo não significa esquecer exatamente a razão que levou a que toda esta situação que estamos a viver viesse a acontecer. Segundo ele, isto resulta justamente do fato de a eleição ter sido fraudada e fraudada na cara dura e que isso ficou muito claro para todos os moçambicanos. E, aliás, eu tenho dito isto, o grande problema que a Frelimo tem é o fato de que a Frelimo foi exposto e esta exposição foi num nível em que não dá para apagar, não dá para trazer amnésia, não dá para pedir uma borracha para passar na mente das pessoas e esquecer o que aconteceu. Isto é um grande problema para o Partido Frelimo e para as instituições de Moçambique, porque quem acompanha o canal sabe que minha opinião é que em Moçambique nunca houve eleição. O que acontecia em Moçambique era um processo de construção de um resultado, ou seja, durante a campanha a imprensa, a comunicação se empenhava em construir um certo resultado esperado em cima de um certo candidato para que a sociedade aceitasse o resultado que viesse a ser divulgado. E o dia de votação não interessava o que efetivamente as pessoas iam lá fazer. A única coisa que tinha ali de interesse, na minha opinião, era o fato de que você teria pessoas nas ruas enchendo sítios e tirando fotografia para tampar na primeira página do jornal e dizer que houve um processo de eleição. Tanto que o processo democrático, para quem entende, não compreende apenas o dia de votação, compreende o processo antes, durante e depois. O que eu penso, o que eu vejo, é que em Moçambique nunca houve eleição de verdade. Era um
processo de construção de consenso social que visava simplesmente entregar um resultado já construído por detrás. Esta vez as coisas foram diferentes e surpreenderam a Frelimo e as instituições, porque não estavam à espera, por exemplo, da informação descentralizada, da tecnologia, da forma como ela foi explorada pelo outro lado, que é o Venâncio. Isto expôs o Partido Frelimo, os seus mecanismos de fraude foram expostos. E neste momento, o que o Partido Frelimo, o governo da Frelimo está a tentar fazer? Está a tentar resolver um problema sem, no entanto, admitir a existência de um problema. Este é todo o problema que eu vejo, que é impossível nós irmos a uma negociata, a um diálogo. Há muitos que estão a celebrar este encontro do Chapo com Venâncio, dizendo, bom, a paz já chegou. Eu não vejo, eu acho muito cedo, eu sinto que tem alguma coisa acontecendo por detrás, não dá para celebrar nada. Agora, vamos ler o comunicado da Presidência da República e vocês vão perceber porque que eu tenho tanto receio desta coisa e me parece ainda muito estranho. E não, eu não estou falando de que o Venâncio é traidor, não. Eu sinto que há alguma pressão acontecendo contra o Venâncio nos bastidores. E é isso que eu vou tentar explicar aqui. 23 de março de 2025, o presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se à noite deste domingo com o então candidato Venâncio Mondlane para discutir soluções face aos desafios que o país enfrenta. O encontro inseriu-se no esforço contínuo de promover a estabilidade nacional e reforçar o compromisso com a reconciliação e unidade dos moçambicanos. O primeiro ponto é o fato deste encontro não ter sido anunciado. A minha visão é diferente da maior parte das pessoas que dizem assim, o Venâncio deveria ter anunciado, que é aquela ideia das pessoas de que iam querer acompanhar para ver se o Venâncio vai falar coisas que eles querem ou se vai vender o propósito da luta dos moçambicanos. Esse não é o meu foco. Eu acho que isso não faz nenhum sentido. Se nós confiamos em alguém para nos representar, temos que confiar que essa pessoa vai nos representar. Embora eu não concordo com esses mecanismos de representação, é o que funciona e é o que temos, e se é assim, temos que confiar nas pessoas. Mas o meu ponto aqui é, eu analisando esta situação, eu acho que teria sido muito mais conveniente se a presidência comunicasse que, para procurar essa tal paz, o presidente Chapo vai se reunir com o candidato Venâncio Mondlane para discutir alguma coisa. Bastava essa nota informando, não precisava dizer quando é que ia ser o encontro, onde é que ia ser o encontro, bastava essa nota da presidência informando do mesmo jeito e vinha informando que amanhã o presidente vai se encontrar com os ex-candidatos às presidenciais para discutir. Por que não fizeram isso com o Venâncio? Não é uma questão de que se avisasse o tal sítio ia ficar cheio. Não precisava informar o lugar, não precisava. Do mesmo jeito que foram se encontrar na Joanquiche Sano. Era só dizer, olha, nos próximos dias o presidente vai se reunir com o Venâncio Mondlane. Aonde? Não interessa. Quando? Não interessa. E depois apareciam, depois desta reunião, com uma declaração conjunta, ou seja, lá o que fosse, cada um. Mas do jeito como isto foi feito, a minha opinião é que isto foi uma armadilha. Em que sentido? O Chapo foi e se encontrou com o Venâncio às escondidas. Para quê? Para criar uma imagem de desconfiança contra o Venâncio Mondlane em relação aos seus eleitores. E é o que está acontecendo. Você tem pessoas a questionar o que o Venâncio foi lá falar com o Chapo. E este é um problema muito sério, porque você já tem pessoas que já vêm questionando o Venâncio Mondlane por várias coisas que na maior parte não fazem sentido. Você tem pessoas que acham que o Venâncio é um frouxo porque deveria ter dado golpe e não conseguiu dar golpe. Eu já disse, não existia condições para dar golpe. Eu nunca vi a possibilidade de haver golpe em Moçambique. Mesmo o próprio governo, a própria polícia que tenta dizer que havia tentativa de golpe, não existia tentativa de golpe, nada. O que tinha são revoltas, simples quanto isso. Golpe, meus amigos, é algo muito sério. Você não faz golpe com paus, com pneus. Não existe isso aí. É uma definição de um conceito errado quando você acha que o que aconteceu em Moçambique tinha como foco resultar num golpe. Não. É um entendimento errado.
Pode ter pessoas que acreditavam que ia acontecer um golpe, sim, porque eles não entendem nada de como é que é a dinâmica de um golpe, como é que se faz efetivamente um golpe, mas nada indicava que ia ter golpe e não teria. Você não tem militares, você só tem pessoas nas ruas com pau. Vão fazer o que essas pessoas? Então nunca haveria condições para golpe na situação em que as manifestações aconteceram. Qual era o propósito do Venâncio Mondlane? O meu entendimento é simples. Venâncio Mondlane precisava demonstrar, mobilizar, demonstrar o apoio, demonstrar que ele tem força de mobilização. Este era o objetivo. Tanto quanto o que aconteceu no dia 7. Aquilo foi um exemplo do que eu estou a explicar. Demonstrar que ele tem apoio. Não tinha nada com assaltar a presidência. Cara, não vão assaltar a presidência com paus e pneus. Não existe essa possibilidade. Estão a perceber? Então, este encontro, na minha opinião, colocou o Venâncio numa situação de fragilidade. E talvez isso tenha sido ensaiado do outro lado. Porque logo o Chapo foi lá e publicou isto, e o que está escrito aqui realmente não faz nenhum sentido. A pessoa que escreveu isso aqui, não sei quem é, mas este encontro realizado em Maputo acontece menos de um mês depois de o presidente da República ter assinado o compromisso político para o diálogo nacional inclusivo com 9 formações políticas que participaram das sessões de diálogo político até então realizada. Este compromisso visa estabelecer princípios e diretrizes para diálogo nacional inclusivo, abordando questões essenciais como revisão constitucional e governança. Eu, sinceramente, sou cético sobre a possibilidade disto vir a acontecer. O que eu estou vendo é um processo de manobra que foi acontecendo durante o tempo de oposição muito forte da Renamo, e a Renamo acabou sempre sendo enganado no meio desse tipo de negociatas. Existe um outro ponto aqui dentro dessa tentativa de querer dizer que este encontro faz parte dos esforços em busca do diálogo. Dizem que aquele acordo assinado no dia 5 é um acordo que foi aceite pela sociedade. O chefe do Estado e os demais signatários concluíram que a sociedade recebeu muito bem a assinatura do acordo. Não. Ninguém recebeu muito bem este acordo. Como se assina um acordo quando os tais 20% que eles deram ao outro lado não estavam conforme? No tal dia em que assinaram este acordo, as pessoas estavam a protestar, a manifestar e foram regadas a balas. Tentam legitimar o acordo que foi assinado no dia 5, dizendo tinha mulheres, tinha academia, tinha pastor, tinha convidados internacionais. Eu já disse, a paz não está nessas todas coisas. A paz está na honestidade, na capacidade, na maturidade de admitir que cometemos um erro, temos que corrigir o erro. Então, o que é que eu acho que está acontecendo no meio disto tudo? O que eu acho é o seguinte. Quando chamaram o Venâncio Mondlane para a PGR, eu já teria dito que não se tratava de um processo jurídico, não tem nada a ver com direito o que está a acontecer ali. Quando se chama Venâncio e no mesmo encontro, na mesma audição, se intima o seu assessor, não estou a dizer que não deveriam ter chamado o Diniz, estou a dizer que não faz sentido você fazer desse jeito, tá a perceber? Você deixa claro que você está a fazer um processo que não é muito lá técnico, jurídico, é um processo mais político, tá a perceber? No dia seguinte, prende-se a senhora financeira do Mondlane, alegando-se o crime de lavagem de dinheiro. Se formos a ver, o dinheiro que o VM7 arrecada vem do apoio voluntário das pessoas. Para você ter o crime de lavagem de dinheiro, a fonte da proveniência daquele dinheiro tem que ser uma fonte suja. Por exemplo, você vende droga, depois traz o dinheiro para dissimular a sua origem. Agora, o dinheiro que é doado pelas pessoas de forma voluntária, de onde é que existe o crime de lavagem de dinheiro aqui? Na minha opinião, o que está a acontecer é um processo de intimidação e chantagem. Nós vimos primeiramente todas as pessoas, principalmente os jovens que estavam ali nos movimentos de apoio ao Venâncio Mondlane durante a campanha, a serem de forma sistemática caçadas e mortos. Venâncio Mondlane pode estar a ser encostado com uma chantagem através dessas todas as coisas que estão acontecendo para que ele desista de uma forma não aberta, mas que ele se enfraqueça politicamente. É o que eu estou a perceber. E o outro lado que me preocupa é o próprio apoio dos que dizem apoiar o Venâncio Mondlane. Quando se começa a criticar o Venâncio Mondlane a tal nível de começar a se desconfiar do Venâncio Mondlane, sabe o que nós estamos a fazer? Nós estamos a destruir a própria legitimidade do
Venâncio Mondlane, a legitimidade popular que ele tem. Então, eu não sei se as pessoas que fazem isso são efetivamente os que apoiam o Venâncio ou são aqueles que embarcaram para ver no que ia dar, são os egípcios que saíram com os israelenses, depois deram um problema no meio do caminho, mas eu sinto que não é o momento de desconfiar do Venâncio Mondlane, é o momento de apoiar o Venâncio Mondlane. Ele pode fazer algo errado, eu disse sempre, não se segue uma pessoa, segue-se as ideias das pessoas, mas eu sinto que o Venâncio Mondlane pode estar a querer abandonar a luta e deixar isto para o próprio povo. Por quê? Porque há uma grande tendência da população que apoia o próprio Venâncio Mondlane de julgar, de jogar o peso dessas coisas todas nos ombros do Venâncio. E esse é muito peso. Há pessoas que dizem, Venâncio, estamos a morrer. É como se o Venâncio saísse e fosse lá matar as pessoas. Não é assim. Não estou a dizer para não criticar o Venâncio. Eu mesmo critico. Mas o que eu estou a dizer é que é errado nós queremos culpar o Venâncio Mondlane pelas mortes, pelos assassinatos, pelos vários incidentes que têm acontecido. Então, isso tem que ser colocado no governo de Moçambique, no Estado de Moçambique. Porque ao pressionarmos o Venâncio com essas coisas, nós estamos a fazer com que o Venâncio sinta que, bom, eu estou a perder apoio popular, então devo recuar. E depois, o que é que vai nos ter valido tudo isto que aconteceu? Então eu sinto que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. E a ideia de começar a empurrar a responsabilidade para o Venâncio, ou aqueles que se sentem frustrados porque não aconteceu o golpe que eles achavam que ia acontecer, eu digo para vocês, nunca ia acontecer o golpe, e eu acredito que isso nunca esteve na cabeça do Venâncio. O que o Venâncio queria era se mobilizar a sociedade, mostrar o Estado, o governo, que ele é um ator forte e que, sendo um país normal, poderia reconhecer a autoridade dele. Mas como Moçambique não é um país normal, não aconteceu isso. Então, existe um processo daqui para frente que tem que ser seguido. E se andamos aqui a começar a desacreditar o próprio Venâncio, nós que apoiávamos a ele, sabe o que vai acontecer? Vamos sumir todos, meus amigos. Vamos sumir todos. E do jeito como aconteceu o encontro entre o Chapo e o Venâncio, eu entendo que isto foi uma armadilha. Porque o encontro poderia ter sido, sim, pelo menos anunciado, não precisava se dizer o lugar, não precisava se dizer a hora, o dia, mas deveria ter sido anunciado para que ambos fossem neste encontro dentro do conhecimento da sociedade e viessem dar uma declaração conjunta, ou seja, de forma individual. Mas o que é que está acontecendo agora? Venâncio, por mais que tente explicar o que é que foi falado lá, as pessoas que estão convencidas de que o Venâncio traiu, essas pessoas vão continuar pensando isso, não vão mudar. Isso é um problema. Eu estou preocupado realmente com o que está acontecendo neste momento. Não sei o que vem por aí, mas a minha perspectiva é que as coisas vão piorar, não vão melhorar.